Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu começo aqui no canal uma série de Maqui Fala. É que são vários temas que eu vou abordar, só que para não ficar muito cansativo, assim, só para não ficar falando, eu vou fazendo uma maquiagem aqui, um reboco na cara e falando o que eu penso aqui para vocês, soltando aqui o verbo. Então vamos lá, né? O primeiro tema que eu queria falar aqui com vocês, que muita gente tem curiosidade, é sobre a personalidade de gêmeos, né? Se gêmeos gostam das mesmas coisas, né? No caso, as minhas são as gêmeas. Se elas gostam das mesmas coisas, se elas gostam, as duas gostam mais da mãe, se as duas gostam mais do pai, o que elas mais gostam de comer, se quando um fica doente, o outro também fica doente. Então vamos lá, meninas, vamos começar, né? As meninas têm personalidade totalmente diferente uma da outra. Desde a barriga, a personalidade delas eu já sabia quem era quem. A Laura sempre foi muito mais ativa. A Laura tem uma personalidade muito forte, sabe? É até uma criança um pouco mais difícil de lidar do que a Alice. A Alice é uma criança bem mais tranquila. É mais fácil de lidar, a Alice é muito mais maleável do que a Laura, desde a barriga. Eu já sabia quem era a Laura e quem era a Alice, por quê? A Alice, logo que eu conversei com a Alice na barriga, eu expliquei, Alice, você precisa virar, filha, você precisa virar a cabeça para baixo para facilitar, para você sair da barriga da mamãe, para a gente se conhecer. E assim foi, a Alice logo virou. A Laura ficou atravessada. A Laura sentou, a Laura virou de costa. E eu já sabia quem era quem, porque elas não mudavam de lugar. A que estava do lado direito permanecia do lado direito, a que estava do lado esquerdo permanecia do lado esquerdo. Então eu sabia quem era quem, que estava de qual lado, né? E aí a Laura ela não facilitava. Durante a gravidez ela já era difícil. Que aí ela não queria virar cefálica, ela ficava na posição que ela queria. E quando a gente foi fazer a ultrassom para descobrir o sexo, a Laura ficou de perna fechada, a Laura não abria as perninhas. Umas 3 ultrassons que a gente fez, que já estava na época de descobrir o sexo, a Alice estava lá com as pernas reganhadas e a Laura não abria as perninhas pra gente ver o sexo. E eu falei pro médico, mas acho que já dá pra saber, né, que é menina, porque se é a mesma placenta, é gêmeos idênticos, então já dá pra saber que são 2 meninas. Aí ele falou assim, não, eu não vou te dar certeza que são 2 meninas até que eu veja, tem que ver pra comprovar. E assim ficou, a Laura não abriu a perna, a gente não conseguiu ver o sexo. E na época também de fazer cardiotoco, a Laura saía do lugar, a Alice ficava quietinha, o cardiotoco dela saía certinho, da Laura toda hora ela saía do lugar. No cardiotoco, apertava ela começava a se mexer e saía do lugar. Então, desde a barriga eu já falava pro meu marido, a Laura é mais difícil que a Alice e a Alice é mais obediente. Também falam que boca de mãe tem poder, mas não foi tanta boca de mãe não. Porque ela já tinha a personalidade dela mesmo, eu já conhecia ela. E aí eu falei, meu marido, né, que a Laura era um pouco mais difícil de lidar já do que a Alice. E quando fica doente, os gêmeos, os 2 ficam doentes? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, é uma dúvida que a gente também tinha. Se quando um fica doente, o outro fica doente. Aqui em casa, no caso, quando um fica doente, sim, o outro fica doente, porque elas não dormem juntas, mas elas passam a maior parte do tempo juntas. E comem na mesma colher, que eu dou comida para as 2 juntas, 2 tomam no mesmo copo. Então, se for gripe, se for virose, qualquer coisa do tipo, se uma tá doente, a outra fica doente. Mas na maioria das vezes, quem fica doente ou quem apresenta os sintomas primeiro da doença é a Alice. Por incrível que pareça, é a maiorzinha que apresenta os primeiros sintomas. E aí, depois de um tempo, a Laura fica ruim também. Passa aqui um cuspezinho para fixar melhor, né? Então tá respondida a pergunta, né? Quando uma fica doente, sim, a outra fica doente. Alimentação, se as 2 gostam de comer as mesmas coisas. Não, gente, o gosto é totalmente diferente. Elas não gostam das mesmas coisas. Por exemplo, a Laura ama tomate, a Alice já não é muito fã de tomate. Ela até tenta, ela experimenta e acaba cuspindo. Já a Laura ama tomate. Agora, doce, quem ama doce aqui em casa é a Alice. A Alice e o pai dela são iguaizinhos. A Alice e o pai dela gostam de doce. E eu e a Laura gostamos de salgado. Então,
Quando tinha ovo de Páscoa aqui, ou chocolate, a Alice não sai de cima até acabar. Já a Laura não, a Laura é bem tranquila nessa parte. As meninas estão botando pra quebrar lá no quarto. Não dá pra você viver só ao redor do seu filho o tempo todo, você precisa de um tempo pra você também, senão você enlouquece. Voltando ao assunto, né, sobre comida. A Alice gosta mais de doce e a Laura gosta mais de salgado. Falar de obediência, né, gente? Quem é a mais obediente, a Laura ou é a Alice? A mais obediente depende da época. Uma época é a Laura, outra época é a Alice. No momento, quem tá mais obediente é a Laura. Só que a Laura, ela é mais difícil de lidar, sabe? Mas no momento, ela tá mais obediente porque a Alice tá num momento de bagunça demais. Até nisso, os gêmeos são muito diferentes, gente. E elas vão mudando, sabe? Uma época uma tá mais bagunceira, outra época é a outra. Aí falam que mãe gosta mais de um filho do que de outro, né? Aqui em casa, no caso, meu marido diz que eu gosto mais da Laura. Mas sabe o que acontece aqui em casa? É que quando a Laura e a Alice nasceram, a amamentação era complementada com o leite Nan na mamadeira, né? E aí, enquanto eu dava peito pra uma, o meu marido dava mamadeira pra outra pra não virar aquele chororô quando ele tava em casa. Quando ele não tava, eu me virava sozinha. E a Laura não aceitava muito a mamadeira, então toda vez que elas começavam a chorar, o que eu fazia? Dava primeiro o peito pra Laura e a mamadeira pra Alice, porque a Alice aceitava melhor a mamadeira do que a Laura. E o que aconteceu? A Alice é mais apegada ao meu marido e a Laura é mais apegada comigo. Acho que por causa disso também, né? Dessa parte de amamentação. Mas a Alice foi amamentada também, como a Laura. Ela saía da mamadeira e vinha pro peito. Às vezes eu trocava, sabe? A amamentação foi complementada. Oi, filha. Olá, dá tchau. Aí o pessoal fala que eu tenho mais paciência com a Laura. Meu marido mais que diz isso, né? Não é que eu também tenha mais paciência com a Laura. É que a Laura, eu sei que ela é mais difícil. E o meu marido não tem paciência com ela. Então, se não for eu, vai ser quem? Entende? Então, eu tento manter o nível com a Laura. E o meu marido é mais pro lado da Alice. Meio que puxa a sardinha pro lado da Alice. É fácil ser mãe de gêmeos, gente? Não, não é fácil. Quem é mãe de gêmeos sabe o sufoco que é. Cuidar de duas crianças ao mesmo tempo, você não tem tempo nenhum pra você. Esse tempo que eu tento vir aqui gravar é porque isso faz bem pra mim, faz bem pra minha cabeça, sabe? Tá aqui distraída. Eu também não tenho com quem conversar aqui, o meu marido trabalha o dia todo, fica só eu e as meninas, então converso eu aqui e a câmera. Porque não é fácil, é super cansativo, eu não tive ninguém pra me ajudar com elas. Desde o início, é só eu e elas e meu marido. Ninguém ajuda, vez em quando eu preciso ir no mercado, aí eu peço pra alguém ficar, mas ainda assim, é bem de vez em quando mesmo. A gente até leva elas pra feira. Tô até com meu braço dolorido, o tamanho do bíceps, ó, sabe, da criança. Criança de um lado e sacola da feira no outro. A gente não gosta também de ficar muito incomodando as pessoas, né, porque tem que dar um jeito, né, o filho é seu, você tem que dar um jeito. Então a gente vira e mexe, tá levando elas até pra feira. Tá cantando aqui. A Laura já é tão cheia de personalidade também, que ela até escolhe as escovas de dente, a cor que ela quer e arruma briga com a Alice. A Alice já é, sabe, bem na dela. A Alice é bem passiva. A Alice é bem mais paciente. Sabe? Elas me completam as duas, porque o que uma não é, a outra é. Quem é mais chorona? Sem dúvida é a Alice. Mãe em pessoa. Ela é dengo puro. A Laura não, a Laura já é bem mais durona. Tanto que até com gente que elas não conhecem, a Alice logo abre o berreiro. Se alguém que ela não conhece pega ela no colo. A Laura não, a Laura fecha a cara, mas ela vai no colo da pessoa, sabe? Ela não chora. Aparece algum parente que ela não tem costume e pega elas. A Laura não chora, ela fecha a cara, faz uma cara de brava. Já a Alice abre o berreiro a chorar. Essa maquiagem velha aqui não tá... Não, estojo dos anos 50, aqui tem que dar jeito, né? As pessoas perguntam também, né, como eu fazia quando as duas choravam ao mesmo tempo. Falam, nossa, mas e se chora ao mesmo tempo? O que você faz? Quando eu tava sozinha em casa, meu marido voltou a trabalhar, elas tinham 25 dias...
quando começava a chorar ao mesmo tempo, era simples, gente. Uma ficava chorando porque eu não conseguia dar conta das duas ao mesmo tempo. Simples assim. Quando o Everton voltou a trabalhar das férias, depois que eu ganhei as meninas que elas eram novinhas, o que eu fazia? Eu corria pra amamentar, pegava as neninhas antes delas acordarem, amamentava pra não deixar as duas acordarem juntas. Eu vou fazer aqui quietinha pra não borrar. Antes das neninhas acordarem, pra não acordarem juntas, eu já pegava uma, amamentava e depois pegava a outra. Mas sempre acontecia delas acordarem, né, ao mesmo tempo. Laura, a mamãe tá gravando. Esse delineador, a pontinha dele tá muito mole, sabe? E às vezes dá uma diferencinha. Ainda mais pra mim que sou perfeccionista. Mais dureza aqui em casa é quando tomavam vacina as meninas. Nossa! E eu ficava sozinha com as duas quando eu começava a chorar as duas ao mesmo tempo. Eu nunca consegui, sabe, amamentar as duas juntas, porque o meu peito vazava muito, enchia muito e vazava. Então eu não conseguia colocar as duas pra mamar, porque quando elas soltavam o peito, não tinha como eu tampar com um paninho, sabe? O leite ficava espirrando no rosto delas. Então eu não conseguia amamentar as duas por causa desse perigo, sabe? Que eu tinha muito leite. Aí tinha esse perigo das meninas engasgarem. Como é que eu ia, né? Socorrer as duas se eu tava sozinha. Minhas unhas tá zoada, viu, gente? Meu Deus do céu. É difícil de se cuidar aqui com as duas. Eu não consigo. Mas, né? Dentre todas as diferenças das meninas, né? Entre artes e gritos e birras, eu digo pra vocês que é maravilhoso ser mãe de gêmeos. É uma experiência, assim, sabe? Que Deus me proporcionou. Que eu sou super grata por isso. Eu amo muito as minhas filhas, sabe? Foi tudo numa tacada só, né? Pra quem é mãe de primeira viagem, tudo é um susto. E é isso, as meninas são bem diferentes, né? Uma da outra. Amo isso, o fato delas serem bem diferentes. Então fica, né, gente, a moral da história, né? Vou soltar as madeixas. Então, gente, fica aí a moral da história, né? Se até gêmeos são tão diferentes, cresceram assim na mesma barriga, né? Foi a mesma gestação, porque as pessoas falam que mudou um pouco a personalidade dependendo da gestação. Se a mulher teve uma gestação mais agitada, se a mulher teve uma gestação mais calma. Então, eu acho que isso não existe, né? De gestação mais agitada, de gestação mais calma, porque aí tá a prova de gêmeos que são tão diferentes. Foram geradas na mesma gestação, sabe? No mesmo bucho, na mesma placenta, comeram as mesmas coisas e são assim, de personalidades tão diferentes. E até mesmo gêmeos idênticos, a ciência comprova, né? E tá aí, né? Os cartórios que comprovam que até as digitais são diferentes. Então, a moral da história é pra gente parar de cobrar que as pessoas sejam iguais a gente, parar de cobrar que as pessoas pensem da mesma forma que a gente pensa. Se nem gêmeos que são idênticos têm a personalidade tão diferente, têm os gostos tão diferentes, por que nós devemos ser iguais aos outros? Por que existem padrões? Por que existem padrões de beleza? Por que existem padrões de gosto? Por que o meu gosto, o seu gosto é melhor que o meu é melhor que o seu? Isso não existe, gente. Então, fica aqui a moral, né, da história pra vocês, que se até gêmeos são tão diferentes, por que nós devemos ser iguais, né? E viva a diferença. Então é isso. Se vocês têm alguma sugestão de vídeo, algum desafio ou perguntas da maternidade gemelar, deixa aqui nos comentários, gente. Quem ainda não for inscrito, se inscreva no canal, avalie o vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Beijão!